A você que está em casa, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo e obrigado por nos permitir entrar aí dentro da sua casa através desse vídeo. Que o Senhor possa te abençoar. Compartilhe também essa mensagem com um monte de gente, seus contatos aí, manda esse link para o maior número de pessoas possível. Abençoe a vida de pessoas queridas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim a Bíblia: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. Nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Senhor, eu sei que de mim mesmo não pode sair nada aqui nessa noite, e por isso eu te peço, Pai, eu oro, Jesus, para que o teu Espírito Santo possa nos conduzir essa noite a nos alimentar da tua palavra, Senhor. Que cada detalhe desse texto, Pai, possa saltar diante dos nossos olhos, ó Deus, e que à medida que nós formos conversando a respeito, acerca desse texto, Pai, o Senhor possa ministrar a cada coração nessa noite, aos que estão perto, aos que estão longe, e ao sair desta reunião, Pai, nós possamos ser, ó Deus, totalmente, ó Pai, mas tão ativados no Senhor, ó Deus, que nós sairemos aqui com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes, Pai. É tudo isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, amém. Queridos, o texto e essa passagem de Mateus capítulo 25, ela é na verdade um conjunto. Você pode perceber que no início do evangelho, lá em Mateus, no início, o evangelista vai tratar do início da vida e ministério de Jesus. Mas agora no final do livro de Mateus, a partir do capítulo 24, 23, 25, 26, o evangelista já começa a tratar acerca das coisas do fim. Mateus capítulo 25 é justamente um prelúdio, é uma série de mensagens, de parábolas, elas são 3, que Jesus dá aos seus discípulos e a toda aquela multidão que o ouvia, para que eles se preparassem. É isso mesmo, é meio que um preparo para aquilo que iria acontecer, as coisas do fim. E eu te pergunto nessa noite, eu já começo te perguntando, eu quero te instigar nessa noite. Te pergunto, você está preparado? Você está se preparando? A parábola que nós acabamos de ler aqui tem como foco um casamento, mas um casamento nos moldes do Oriente Médio. É isso mesmo. E é muito importante a gente entender isso, queridos, porque o casamento judeu, ele tinha duas fases. A primeira era o noivo ia à casa da noiva para buscar sua prometida e cumprir as cerimônias religiosas. Depois de um tempo, passado um tempo, ele voltava e aí então ele levaria ela para a sua própria casa, onde aconteceriam as festividades. Então, tem aqui duas fases muito importantes do casamento. Uma, a cerimônia, e depois as festividades. E é muito interessante, queridos, que na vida cristã, no evangelho, e falando das coisas do fim dos tempos, é interessante que parece que as coisas estão unidas aqui. E perceba-se,
Nós também, como cristãos, temos dois eventos muito importantes que eu e você não podemos desconectar deles em momento algum. O primeiro evento é que Jesus veio a este mundo para morrer e para nos salvar. Esse é o primeiro grande evento. E Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, narra esse evento. A Bíblia vai dizer lá assim, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o, pregando-o na cruz. O primeiro grande evento, irmãos, que acontece na vida do cristianismo é esse aqui. É Jesus vir e pregar todos os meus e os seus pecados na cruz. E isso nos dá o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Isso é o que nós acabamos de cantar aqui no louvor. É nesse momento que nós temos a oportunidade de nos tornar a igreja, a noiva de Cristo. E é por isso que nós nos tornamos a noiva. Por quê? Por causa desse ato de redenção de Jesus Cristo. Agora, qual é o segundo grande evento, pastor? O segundo grande evento é o que Jesus narra nessa parábola. É quando o noivo irá voltar para buscar a sua noiva. João, capítulo 14, Jesus conversando com os discípulos, ele fala com eles acerca de quando ele voltará. João, capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde estou, estejais vós também. Amém, amados? Pastor, em qual processo, ou melhor, em que momento do processo nós estamos? Nós estamos justamente, queridos, no meio desse processo. Uma vez que Cristo já veio, já morreu na cruz por nós há 2000 anos, agora eu e você estamos na expectativa de que o nosso noivo voltará para buscar a sua noiva, que somos eu e você. Então, no processo nós estamos justamente nessa expectativa. E como nós temos ouvido, e como nós temos visto nos últimos dias. Agora há pouco eu conversava com o irmão e nós falávamos sobre como está próximo o fim. É ou não é verdade? As coisas estão todas fluindo para que o noivo volte. Aqui na parábola o texto diz que o noivo atrasou e chegou por volta da meia-noite. Por muitos séculos, queridos, por muitas décadas, os irmãos que vieram antes de nós, eles garimparam, eles cavaram fundo para que a fé e a esperança não fossem perdidas. E a verdade é que eles não viram a volta do noivo. A meia-noite não chegou para eles. Mas eu não quero ser guru aqui nessa noite, mas quero ser só um mensageiro e dizer que no contexto que nós vivemos, social, cultural, econômico, político e tantos outros contextos, nos é descortinado que a meia-noite está se aproximando. Isso é um fato. Está aí, só não enxerga quem não quer ver. E diante dessa realidade, o que eu e você precisamos estar preparados. É interessante, amados, que as virgens aqui, entenda, isso é muito importante você entender. Aqui a Bíblia fala, e Jesus conta uma parábola de 10 virgens, e talvez você se pergunte assim, será que o noivo iria casar com 10 virgens? Era um casamento polígamo? Não tinha a ver com isso. Na verdade, as noivas, as virgens aqui, eram um estilo de damas, se eu posso usar esse termo, madrinhas da noiva. Eram convidadas para estar naquele grande banquete. Entenda, o foco aqui da parábola, irmãos, não é as virgens, não. O foco aqui é sobre o se preparar para a chegada do noivo. Entenda isso. O foco aqui é a prudência,
das virgens prudentes. Entenda isso. Às vezes nós nos apegamos a tantas coisas pequenas, queridos. E aí eu falo para você, eu abro um parêntese aqui para falar com você. Às vezes você se apega, eu me apego a tantos detalhes que são insignificantes. E quando nós deveríamos estar realmente nos preparando para aquilo que é realmente importante, nós nos perdemos nas pequenas coisas. E eu estou aqui nessa noite, não para tentar de maneira teológica construir um pensamento para você, não. Mas o meu objetivo aqui nessa noite, o que o Senhor ministrou ao meu coração, é para que de alguma maneira eu possa, através da palavra do Senhor, acender a chama que arde em você. Muitos se encontram adormecidos, muitos se encontram talvez adoecidos. E o Senhor tem nos chamado para uma vida de prudência. Veja, queridos, que o texto relata 10 virgens. 5, a Bíblia as chama de nécias. Virgens nécias. E o que é virgens nécias? Loucas, estúpidas, sem discernimento, ignorantes. E a Bíblia fala de outras 5 virgens, e essas eram as prudentes, sensatas, preparadas, ajuizadas, cautelosas. É interessante que o texto vai dizer que todas receberam lâmpadas. E por que aqui a lâmpada é algo importante? Porque a lâmpada, naquele contexto, representava uma espécie de convite, porque aconteceria um cortejo onde elas caminhariam com o noivo. E quem não estivesse com a lâmpada não poderia participar daquela grande festa. Mas veja que as 5 virgens nécias, elas estão com a lâmpada, porém sem azeite. Elas têm o que daria a elas a possibilidade de festejar junto com o noivo, mas elas não têm o combustível para manter a lâmpada acesa. O azeite era o combustível da lâmpada. E veja, querido, a Bíblia vai dizer que a salvação ela vem pela graça mediante a nossa fé. E entenda algo, irmãos, a fé ela jamais será estática. O que é estático? É algo parado. A nossa fé ela não é parada, ela não é estática. Ela se movimenta tanto para mais como para menos. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou seja, a sua fé, ela tem a tendência, ela pode aumentar como ela pode também diminuir. E o que define isso? O quanto eu tenho me alimentado da pregação da palavra de Deus. O quanto eu tenho me alimentado daquilo que o Senhor tem me dado. E nesse contexto, se eu tenho a lâmpada como aquela que me dá o direito, me outorga o direito de entrar para as bodas do Cordeiro, eu tenho aqui o azeite, que na Bíblia, ele é representado pelo Espírito. E o Espírito é justamente aquele que vem de tempos em tempos, dia após dia, nos dando, crescendo dentro de nós, a fé que nos faz permanecer diante do Senhor. É isso mesmo, queridos. Pastor, eu sou salvo mediante a graça de Jesus Cristo. É isso. Mas para você ser salvo mediante a graça, você precisa crer em Jesus. E o que te faz crer é a sua fé. Agora imagina, a Bíblia vai dizer também em Romanos que o Espírito de Deus testifica no seu e no meu espírito que somos filhos de Deus. Veja, amado, se eu não estou alicerçado numa vida no Espírito, para o Espírito testificar, ser testificado dentro de mim, como que eu poderei crer naquele que me salva? Como que eu poderei me render se eu não tenho fé para acreditar? Como eu poderei me render se eu não sou alimentado pelo azeite, pelo combustível que é o Espírito do Senhor na nossa vida? E aqui eu te faço mais uma pergunta, meu amado. Como está a porção do Espírito na sua vida? Como que você tem alimentado? Como que tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Aquele que te coloca de pé, aquele que te levanta, aquele que faz de alguma maneira a sua fé crescer todos os dias. Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Eu te pergunto, como tem sido a manutenção da sua fé?
Você tem sido alguém que tem levado a sua fé a trancos e a barranco? Ou você tem permitido que o Senhor, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, dia após dia, te alimente? Sabe, queridos, nós precisamos todos os dias buscar um fortalecimento espiritual, pois nós não sabemos quando o noivo vem. A gente não sabe. Por isso o conselho bíblico Paulo ele fala sobre isso, né? Para nós andarmos de glória em glória, de fé em fé. O convite da palavra de Deus nunca é andar para trás, nunca é retroceder, mas o convite da palavra do Senhor, amados, é sempre nós andarmos para diante, irmos adiante, não retrocedermos, não paralisarmos. E quantas pessoas você tem visto retroceder? Quantas pessoas têm andado para trás? Quantas pessoas têm se perdido no meio do processo? E aqui, amados, as mulheres, as virgens tinham lâmpada, mas não tinha azeite. Tinha a possibilidade de entrar na boda do cordeiro, mas não tinha o combustível. O segundo ponto que é muito interessante é que o noivo chegou. O noivo chegou. A parábola conta que o noivo chegou. E essa foi a pergunta que aquelas virgens se fizeram. E agora, o que é que nós iremos fazer diante dessa realidade? O noivo está aí. O noivo está na porta. O que é que nós iremos fazer agora? E elas, irmãos, desesperadas, elas então, sem terem o azeite, começam a pedir às virgens prudentes. Elas começam a pedir: oh, por favor, nos dê do seu azeite. Mas nesse momento, irmãos, nos é revelado um dos princípios mais básicos e mais importantes da salvação. E qual que é ele, pastor? Ei, a salvação, ela é individual. A salvação é individual. A preparação de um não pode ser usada em favor do outro. Ou seja, toda a prudência que as outras 5 virgens tiveram, no momento final, no momento específico, não serviu de nada para as virgens nécias. Isso aqui é muito importante, querido. As virgens prudentes não podiam fazer mais nada. E será assim em nossas vidas. Assim, entenda isso. Ei, assim como você se prepara, e assim como também existem pessoas que estão do seu lado e que não se preparam, naquele dia, quando o noivo estiver à porta, tudo que caberá a você e a mim a dizer àquele que foi imprudente, foi nécio, é dizer assim: vai aos que têm azeite para comprá-lo. Por quê? Porque do meu azeite eu não posso te dar, ou seja, do meu preparo eu não posso te levar comigo. Sabe, amados, entenda algo. Você pode pegar uma cama e colocar na sua garagem e passar a dormir lá o resto da sua vida, e isso não te fará ser um automóvel. Você não se transformará num carro porque você está dentro da sua garagem todo dia. Da mesma forma, sentar num banco da igreja de segunda a segunda, o resto da nossa vida, não fará de nós crentes salvos no Senhor. Ei, sabe, é por isso que a mensagem de Jesus, ela é destinada. Veja, elas estavam no mesmo ambiente, elas receberam a mesma lâmpada, mas se comportaram de maneira diferente. Queridos, sabe, Deus ele não é, Deus não é partidário. Ei, 10 virgens receberam as mesmas lâmpadas, mas 5 resolveram se comportar de maneira diferente. 5 resolveram dizer assim para si mesmos: eu acho que eu estou bem demais. Eu acho que assim dá para viver. E é por isso que a mensagem de Jesus nessa parábola aqui é um apelo forte para mim e para você vivermos de maneira
prudente. É a palavra mais repetida nessa parábola, é prudência. Prudência. Por quê? Porque é a prudência, sabe, é sermos cautelosos, é estar preparados. Esse será o único artifício que nós teremos, sabe, para de alguma maneira ir semeando na nossa vida espiritual, para que quando o grande dia chegar, eu e você estejamos preparados. E qual é a preparação? A nossa fé estará tão viva quando no dia que nós conhecemos ao Senhor, amém, amados? Qual é o tipo de preparo, pastor? É que a minha fé, que a sua fé, ela estará ativada. Jesus, um dia, contando outra história, ele finaliza a história dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar, achará, pois, fé na terra? Queridos, eu te faço essa pergunta nessa noite. E aí, pensa, olha, analisa o contexto que você está vivendo. Analisa o contexto ao seu redor. Quando você observa, quando Cristo voltar, achará fé na terra? Isso é forte. Isso é forte e ao mesmo tempo nos mostra uma realidade que eu e você, nós nos preparamos para receber o bebê. É o chá de revelação agora, é tantas coisas que a gente faz. A gente se prepara para a formatura, a gente se prepara para o casamento, a gente se prepara para tantas, mas para tantas coisas. E por incrível que pareça, de todas essas coisas, querido, nós não temos certeza absolutamente nada. Nós não sabemos se na faculdade que a gente formou, se a gente vai exercer a profissão. A gente não sabe absolutamente nada. Mas, quanto à morte, essa é a única certeza que eu e você temos. Mas por incrível que pareça, é o único evento da nossa vida que a gente não se prepara. É o único evento da nossa vida que a gente diz assim: a hora que chegar na hora a gente resolve. É mais ou menos assim. E é interessante, irmãos, é interessante que quando nós olhamos, quantas pessoas já partiram, familiares nossos, amigos, pessoas que estavam ao nosso redor e que partiram. E isso, o texto aqui revela, que para tais pessoas, Jesus já voltou. Para quantas pessoas você conhece que Jesus já voltou? Como assim, pastor? Aqueles que já partiram, aqueles que já não estão aqui mais entre nós, Cristo automaticamente já voltou para eles. Porque em Hebreus vai dizer que ao homem cabe nascer e morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. E aí eu te pergunto, para quantas pessoas Jesus já voltou? É ou não é verdade? Quanta gente Jesus já voltou? E isso aqui é um apelo para nós como igreja, irmãos. Todo momento que eu e você tivermos a oportunidade de abrir a nossa boca para levarmos, de anunciar Jesus, para despertar pessoas, eu e você precisamos fazer. Esse é um apelo, por quê? Porque a realidade espiritual, ela não brinca. A realidade espiritual, por mais que muitos tentam dizer que ela não existe, ela é um fato. E quer queira ou não, em algum momento, ela irá acontecer. Em algum momento, Jesus estará voltando para alguma pessoa em nosso entorno. E é por isso que eu e você precisamos ativar esse desejo de levar Jesus ao máximo de pessoas. E esse é um convite, não tem como nós nos escaparmos dele, não tem como nós terceirizarmos dele. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Tem pessoas que eu jamais vou alcançar, queridos. Tem pessoas que esse canal de YouTube jamais irá alcançar. Tem gente que vai depender único e exclusivamente de ouvir a mensagem da sua boca. E esse é um apelo para todo crente na face da terra. Esse é um apelo por todo aquele que se faz filho de Deus, te chama pelo nome do Senhor. O noivo chegou, mas não havia azeite. Então elas saem para comprar azeite. Mas chegando, não encontra nenhum vendedor de azeite. E aí, quando elas retrocedem, voltam, a porta está fechada. A porta está fechada, queridos. A porta para a grande festa está fechada. E agora? Ei! Quando ela escuta
que o noivo está vindo, elas então começam a preparar suas lâmpadas. Mas ao passo que elas preparam, elas descobrem que lhe falta azeite. E aí, elas saem correndo para comprar. Deixa eu te falar uma coisa. Quanta gente tem deixado as questões mais importantes da sua vida para a última hora. E aqui eu faço um parêntese para falar sobre algo, e eu vou sair um pouco aqui, mas eu preciso falar disso aqui para você. Eu preciso ministrar isso ao seu coração. Porque quanta gente, quantas pessoas têm deixado as suas famílias serem destruídas, porque têm deixado para pedir socorro na última hora. A pessoa, ela insiste em achar que dá conta sozinha. Ela acha que dá conta de resolver aquele problema. Quantas pessoas têm perdido a família, têm perdido o casamento, têm perdido o emprego, porque acreditam que pelas suas próprias ações pode fazer alguma coisa. Sabe, amados? A pessoa chega e diz assim: me ajuda. Mas quando você olha para a situação, o azeite já acabou tudo, não tem como mais, não tem vendedor de azeite. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte, que já está numa situação tão grave, que qualquer conselho, qualquer oração, é mera oração, é mero conselho. Por quê? Porque o estrago já foi feito. Sabe quantas pessoas estão vivendo, deixando a vida passar e fazer com que coisas importantes são determinadas no último momento? Aí diz assim: acabou, não teve jeito. A oração do pastor não serviu de nada para o meu casamento. O conselho não serviu de nada para o meu emprego. Mas por quê? Porque deixou para a última hora. E aí na última hora, você tem que virar o mestre dos magos. E na última hora, você tem que virar o mágico para resolver o problema. Meu querido, talvez, e eu vou te falar aqui bem específico, talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo uma realidade que ainda dá tempo de resolver. Talvez você está vivendo uma frustração que ainda está no nível que a oração, que o conselho, enfim, ainda pode ajudar. E eu te falo: peça socorro. Um fato que determina aqui, queridos, é que todas elas pegaram no sono, todo mundo dormiu. E por que elas não pediram ajuda antes do sono? Amados, tem muita gente que está do seu lado ainda, que está acordado, e que você pode pedir ajuda sim, e que você deve pedir socorro sim. Não espere o sono vir te tomar, e aí na hora que o noivo chega, você fala assim: agora, e aí não tem mais jeito. O texto também revela algo muito importante. O noivo veio somente uma vez. O noivo veio somente uma única vez. Não teve uma segunda ou uma terceira chance, amados. Isso aqui é algo muito importante. Por quê? Porque nós não teremos uma segunda chance, nós não teremos uma terceira chance. Ao tentarem comprar o azeite, elas voltaram para casa sem nada. Por quê? Porque havia passado a oportunidade. E o clamor delas era: Senhor, abra-nos a porta. Senhor, abra-nos a porta. E a resposta do Senhor, ela é imediata: eu não vos conheço. Por quê? Porque eles tiveram uma vida inteira, mas a desperdiçou. Uma vida inteira desperdiçada. Sabe, querido, é aquelas pessoas que vivem esperando que no último momento eu vou me arrepender. No último momento eu vou dar a volta por cima. Entenda, todos os dias a Bíblia diz que nós não somos consumidos ou destruídos, porque a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha e a sua vida todos os dias. Então entenda, a segunda, a terceira chance, você está recebendo todos os dias que você acorda e você está bem. Todos os dias que você acorda e que a sua consciência ainda está bem. Entenda algo, querido, você está recebendo muitas chances de Deus. Não espere o último momento para dizer assim: Deus, só não me dá mais uma chance, não. Deus, me ajuda aqui agora. Quantas pessoas dizem assim: vou esperar ficar mais velho, estou jovem demais. Não, a hora que eu sentir no meu coração eu vou procurar Jesus. Quantas pessoas você conhece que falam assim para você? A hora que eu sentir no meu coração eu vou procurar Deus. Mas talvez
Isso nunca vai acontecer, queridos. Talvez você, jovem, está esperando ficar um pouco mais velho. Talvez você não chegue à sua vida adulta. Talvez Cristo volte antes. Talvez Cristo volte antes. E Cristo voltar antes, queridos, te pegará desapercebido. Cristo voltar antes, te pegará sem o azeite nas mãos. Sabe, irmãos, eu tenho certeza, eu tenho plena certeza, que todos nós aqui, todos nós, os que estão em casa, os que estão aqui, têm o desejo de participar dessa grande festa. Todos nós ansiamos no nosso coração entrar nas bodas do Cordeiro. Todos nós queremos participar dessa grande festa, mas a falta de discernimento está fazendo muita gente achar que ainda lhe falta muito tempo. A falta de discernimento dos tempos está fazendo muita gente achar que ainda vai viver mais 40, 50 anos. Ah, Jesus vai voltar, mas isso ainda é muito distante. Tem muita gente vivendo assim. Mas as palavras finais de Jesus são: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, esse vigiar de Jesus aqui não é para você ficar atordoado, ficar depressivo, ou melhor, ficar ansioso. Ah, agora Jesus vai voltar, o que eu vou fazer? Não, não, não. Esse vigiar aqui é: ei, se prepare. Ei, se prepare. O vigiar aqui é: esteja sóbrio, esteja consciente, sabe, esteja numa realidade de vida que te permita perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. Meus irmãos, ei, o evangelho não é a religião. Como alguém um dia disse, um ateu disse que a religião é o ópio da sociedade, querendo insinuar com isso que a religião faz as pessoas ficarem cegas quanto às suas próprias vidas. Mas eu estou aqui para dizer nessa noite para você: ei, o cristianismo na verdade é aquele que nos tira as vendas dos olhos. Sabe, Jesus é aquele que nos faz enxergar muito mais do que nós enxergávamos. E essas palavras de Jesus, amados, precisam arder e ecoar em nosso coração. Ei, eu e você precisamos estar preparados. Eu e você precisamos ser prudentes. Eu e você precisamos, ei, mesmo não sabendo o dia, a hora, mas o azeite não pode faltar. Eu e você não precisamos saber que data será, mas nós precisamos estar com as nossas vasilhas cheias, porque isso definirá quem entrará ou não nas bodas do Cordeiro. Definirá, queridos. E eu finalizo dizendo algo: diante dos fatos, nós podemos escolher viver uma vida sem propósito, ou viver uma vida com prudência. Você pode escolher ser o nécio, você pode escolher ser o louco, ser o imprudente. Você pode escolher, está diante de você. Você pode escolher ser aquele que vai fazer tudo o contrário do que Jesus te pede. Você pode ser. Mas também você pode ser aquele prudente, aquele que tem se preparado dia após dia, aquele que tem galgado patamares mais altos dia após dia. Você pode ser aquele também que esteja, sabe, talvez passando pelo pior vale da sua vida, mas está tão preparado quanto no dia que você conheceu a Jesus. Ei, amados, essa é uma noite não de aquela onde a última trombeta está tocando, não, mas essa é uma noite onde a trombeta da preparação está ecoando em nossos corações. Essa é uma noite em que
uma mensagem simples tem a oportunidade de tocar em nosso coração e gerar vida. Não estou aqui com a prepotência de querer te induzir a nada, mas estou aqui como um mensageiro do Senhor para te dizer que pouco tempo nos resta. Se eu posso te dizer algo nessa noite e que esse algo possa impactar a sua vida, é: pouco tempo nos resta. Pouco tempo nos resta, querido. E o que vem a seguir disso é: na sua simplicidade, na minha simplicidade, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. E aí, quando eu digo estar preparado, você olha para dentro de você e você faz uma autoanálise. Você consegue olhar dentro de você e preparar, ou melhor, e perceber quais são as áreas da sua vida que precisam receber do azeite. Você consegue perceber na sua vida as áreas que está tudo bem, que está tudo certo. Você consegue olhar no espelho e avaliar e dizer assim: opa, essa é uma chamada de Deus para mim. Opa, eu preciso me levantar dessa posição que estou. Mas também talvez essa seja a noite em que o seu coração fica em paz, dizendo assim: a lâmpada está acesa e há azeite para que eu possa entrar nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o meu convite é para aquele nessa noite que está aqui, para aquele nessa noite que está em casa e que se percebe com a falta do azeite. Existem outros que se percebem até sem a própria lâmpada. Existem alguns que dizem assim: pastor, o meu azeite está muito pouco. Mas tem alguns que ainda estão numa condição um pouco ainda pior. Tem alguns que dizem assim: pastor, nem a lâmpada eu estou tendo. O que é isso, pastor? Nem a salvação eu tenho convicção que estou sendo salvo. Tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas assim. Pessoas que estão numa condição que a fé está mas tão minada, que se sentem assim: será que eu vou ser salvo? E aí, aquela pergunta que todo mundo faz, mas que eu não quero fazê-la a você: se Jesus voltasse essa noite, você estaria salvo? Não quero fazer essa pergunta, porque cada um conhece a condição que está. Cada um conhece a condição que está. Mas eu quero falar para você nessa noite que se sente assim: pastor, eu estou perdido, não sei para onde que eu estou indo, nem sei o que eu estou fazendo, a vida está sem sentido. Ei, eu quero te falar nessa noite: existe um propósito infinitamente maior para a sua vida. Cristo, Ele morreu para que você se tornasse a noiva, a igreja. E agora Ele anseia voltar para te buscar para as moradas celestiais. E eu quero falar também para você que o azeite está minando. É crente no Senhor, é convicto, mas se sente tão fraco. As orações já não são tão fervorosas como eram antes. Sabe, o secreto, está no quarto buscando ao Senhor, já não tem mais sentido. Sabe você, meu irmão, que durante essa pandemia foi pego de surpresa, porque de repente não havia mais culto, não havia mais célula, era só você e Deus, e você se apercebeu alguém precisando de ajuda e não conseguia achá-la. Você assistia um vídeo, assistia outro, mas isso não era o suficiente para você. E de repente você chega ao fim dessa pandemia, quase fim dessa pandemia, e você se sente mais tão desgastado. O inimigo bombardeou tanto a sua mente, com setas, com dardos inflamados, que você se sente alguém destruído. Parece que a sua oração não passa desse teto. Ei, eu quero ministrar o seu coração nessa noite também. O Senhor está aqui nessa noite e Ele quer te permitir que você compre do melhor azeite. O Senhor quer permitir que você tenha acesso ao mais puro azeite. E isso significa, querido, estar diante do trono da graça, onde você pode beber da fonte, onde você pode reabastecer as suas vasilhas, onde você pode se levantar na força do Senhor e caminhar em direção às bodas do Cordeiro. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus a dizer a você que ainda falta um pouco de tempo, mas que você pode ser reabastecido nele. Ei, amado, o Senhor tem nos chamado, e esse é o meu último apelo para nós como igreja,
Talvez você diz assim: pastor, eu nunca fui tão crente como eu tenho sido nesses dias. Ah, pastor, Deus tem fortalecido tanto nesses dias. Pastor, eu tenho descoberto que há algo mais profundo em Deus, e eu tenho cavado tanto. Eu preciso de você nessa noite, amado. Eu preciso de você, porque nós iremos levantar um clamor para aqueles que estão mais faltos, para aqueles que estão se sentindo debilitados. Eu quero te convidar, nós faremos um exército nessa noite, onde nós iremos clamar para que o Senhor possa ativar não somente a mim e a você, mas toda uma geração que clame pelo nome do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar nessa noite. Se você pode, se coloca de pé. Se coloque de pé nessa noite, amados. E eu convoquei 3 níveis aqui. E eu quero começar pelo primeiro nível, daqueles que se sentem mais tão distantes, que não conseguem perceber e sentir a salvação. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você, querido. Você que está em casa e você se sente dessa maneira, eu quero orar por você. Nós queremos levantar um clamor pela sua vida. Nós queremos entrar nos portais celestiais e clamar para que o sangue do Cordeiro seja vertido sobre você. Amados, eu quero te convidar nesse momento a orar e a pedir ao Senhor: Pai, toca naqueles que ainda não te conheceram. Pai, toca naqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Você vai me ajudar a orar nessa noite, amém? Comece a orar nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, como crerão se não há quem pregue, Senhor? Esse é o convite da tua palavra. Como crerão se não há quem pregue, ó Deus? Pai, nessa noite nós oramos por aqueles, ó Deus, que como nós um dia estávamos perdidos. Nós oramos para que a luz do Evangelho possa brilhar nesse coração. E como Colossenses vai dizer: ah, Senhor, que haja um transporte. Ah, Deus, transporta esse agora teu filho, Pai, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Senhor. Que haja salvação nessa vida, Pai. Que haja salvação nessa casa. Que haja salvação nessa família, Senhor. Eu oro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que este homem, que esta mulher tenha a oportunidade de segurar agora a sua lâmpada. Que esse homem, que essa mulher tenha a oportunidade agora, Pai, de ser reconhecido como filho e filha de Deus. Ah, Senhor, eu oro, Pai. Eu oro, Deus, para que os pecados desse homem sejam lançados no mar do esquecimento. Para que haja, ó Deus, libertação. Para que haja transformação. Nós oramos, Senhor. A Deus, chorocobalababash. Queridos, agora eu oro por aquele segundo nível de pessoas. Pessoas que estão se sentindo fracas na fé. Pessoas que estão se sentindo frustradas na fé. Ah, Senhor, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento, Senhor. Faça arder nesse coração a chama, Pai. A chama que um dia ardeu. Faça arder nesse coração, ó Deus, o desejo por estar diante da sua presença, Pai. Arde essa chama, Senhor. Arde essa chama, Senhor. Senhor, faça arder, ó Deus, no coração desse teu filho o desejo de te buscar, o desejo de clamar por mais e mais de ti. Faça arder, Senhor. Agora eu quero orar e eu quero fazer uma convocação
Para você, meu amado, que se sente, mas tão fortalecido no Senhor, que você sente como uma brasa viva, eu quero te convidar nessa noite. Você vai impactar essa pessoa que está do seu lado. Você vai impactar aquele que nunca sentiu. Você vai deixar extravasar a glória do Senhor que está fluindo na sua vida. Eu quero te convidar a liberar as línguas que estão sobre você. Eu quero te convidar a liberar as orações que estão presas aí. Meu irmão, começa a profetizar um novo tempo. Um novo tempo. Começa a liberar vida, começa a liberar salvação, começa a liberar avivamento. Rabalaba sheketerei, começa a liberar. Roba sheketere valabanabas. Incendeia, Senhor, erga a sua mão e profetiza.